Eu tenho um contato com o chefe da investigação de Osceola e ele perguntou para mim o que estava acontecendo numa determinada casa. Cheguei lá, já tinha uma formação já de SWAT, etc., porque o pessoal estava traficando dentro da casa. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o Carson, que ele é o dono da Tropical. Pra quem não conhece, é uma empresa que faz administração de casas de aluguéis aqui em Kissimmee, em Orlando. Ele administra a minha casa e de 500 outras pessoas. Já passaram por aqui o quê? YouTubers? Já passou youtuber, já passou, nossa, ó, o Wesley Safadão já ficou com a gente, o Cristian Figueiredo, a Bruna Tavares, a Nina Secrets, né? A família toda dela acabou de sair daqui agora. Jorginho do futebol, o Zinho do futebol, passou tanta gente de mundo. Olha, é muita gente. E aí, eu pedi lá no meu Instagram que vocês mandassem algumas perguntas, algumas dúvidas mesmo, sabe? Que normalmente eu recebo sobre aluguéis de temporada. Então eu trouxe o Carson aqui pra gente discutir um pouquinho a respeito. Primeira pergunta que eu tenho aqui é quais são os gastos quando você tem uma vacation home? Tudo depende muito do condomínio. Essa casa que nós estamos aqui, que fica no Encore, ela tem... Todas elas têm, vamos falar, energia, água e condomínio. São os três, essencialmente, que todas as casas pagam. Essa casa, particularmente, ela tem um gasto de gás, que o aquecimento daqui é a gás. Então, a energia para cozinha, essas coisas, mas o aquecimento é a gás. Então, tem uma quarta conta, que é o gás. Aí, lógico, depois você tem o mortgage, né? Que se a casa for financiada ou não. Se a casa for quitada, ela tem o seguro anual, que tem que fazer o seguro anual, e tem a Property Taxes, que é o IPTU do Brasil. Em relação a licenças, o que a gente precisa para uma casa de vacation? Essencialmente, você precisa de 2 licenças. Hotel and Restaurants, que é a licença do Estado, né? Porque a tua casa, uma vez locável, ela se torna um hotel e um restaurante, naturalmente, por ter cozinha. Você tem a questão do Business Taxes, né? Você tem os certificados, então, que você precisa ter para fazer os negócios em relação à locação. A cada locação você tem recolhimento de taxas estaduais e taxas do condado. Então, isso quem paga naturalmente é o próprio hóspede que paga e isso é repassado para as instituições. Então, são licenças anuais e esses 2 certificados você tira uma vez só. Vocês fazem tudo para o dono da casa? Também faço. E agora, vamos ser sinceros, tem uma área assim que você prefere? Você particularmente, tá? E depois a gente vai falar das áreas que mais aluga de verdade. Olha, um condomínio. Se eu viesse como turismo, estou de férias, então pegar o carro e dirigir pela cidade de Orlando, é gostoso, todo mundo te respeita. Tem uns loucos na rua, mas até aí tudo bem. Mas eu acho que assim, qualquer condomínio aqui que provenha um apelo, né, um desejo para a pessoa que está vindo para cá, que curta como esse condomínio, que é um condomínio super amplo, piscina aqui atrás. Essas questões das amenidades, para o cara se sentir em casa realmente, né, o hóspede se sentir em casa, é o que mais chama atenção. Mas você tem um condomínio favorito ou não? Eu tenho o West Lucay eu sei. Olha, como é a lábia. Não, eu gosto muito do Story Lake, acho um condomínio muito bacana. Ele é bem localizado. Tem um condomínio novo que vai sair, chama acho que Paradiso, que vai sair lá na SeaWorld lá. Tá com cara de ser um grande condomínio também. Você tem o Solar, um condomínio muito fantástico também. O Solar é fantástico. O Windsor at Westside também é fantástico. Champions Gate é um condomínio maravilhoso. Agora que terminando a duplicação da I4, né? O fluxo, que é um dos grandes problemas para chegar no Champions Gate, vai ser resolvido. Então o Champions Gate é um condomínio maravilhoso também. Inclusive, o Champions Gate foi um dos condomínios que estouraram, assim, primeiro, porque teve muitos famosos, a Larissa Manoela. Foi. Muita gente comprou casa lá no Champions Gate. É como eu falei, é um condomínio extremamente amplo, né? Então, pelo terreno, as casas acabaram tendo as suas até certas privacidades, né? Como essa aqui, o Encore também é um terreno muito grande, então a distância que você tem da casa vizinha, ela acaba sendo interessante. O Story Lake, ele é um pouquinho mais próximo, mas também, assim, em termos de acabamento da casa e a localização, essencialmente, é fantástica ali. Vamos falar agora de festa, porque, gente, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Posso alugar uma casa de temporada, talvez 1 dia, 2 dias, para fazer uma festa? Contratualmente, a gente não deixa, né? Então, principalmente para saber qual é o tipo da festa que a pessoa vai fazer. Porque, por exemplo, você vem com a tua família e vai comemorar um aniversário de alguém, pô, você está em família, entendeu? Então, eu acho que o próprio cuidado que você vai ter com a casa é um cuidado da tua família. Você vai estar lá, então vai colocar as bexigas, vai colocar o Happy Birthday, alguma coisa assim, tá tudo certo. Fazer festa, como já aconteceu, e eu posso te contar uma meia dúzia de histórias, né?
Já imagino. Uma meia dúzia de histórias de coisas que a pessoa vende ingresso para entrar na casa, entra com álcool, entra pessoas menores de idade. Então acaba sendo essa conotação de festa, a gente não permite, entendeu? E tem a questão do seguro também, né? Tem. Porque cada casa tem um número específico de pessoas que é permitido. Exatamente. O problema é justamente o liability que você tem, a responsabilidade que você tem em dar algum tipo de problema, entendeu? Eu, como administrador da casa, não posso correr esse risco que isso não é controlável por mim, entendeu? Mas a gente não é restritivo, a gente é flexível na questão. Eu quero fazer um casamento. Poxa, filho, casamento tem igreja, né? Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Aproveitando o gancho aqui, vamos falar de perrengues. Você tem alguns pra contar? Eu sei de alguns, assim. Tem bastante. Falando desse negócio de festa, por exemplo, eu tive uma locação de uma casa agora no começo do ano. Foi uma locação do proprietário da casa e eu peguei e tive que chamar a polícia porque os caras fizeram festa na casa, que a gente tá acabando de falar. Eu liguei pra lá, falei para a pessoa, olha, você pode, por gentileza, não fazer isso. A pessoa fechou a porta e não saiu mais. Não sei se ela saiu pela parte do fundo que a gente não tem acesso. No dia seguinte de manhã eu fui lá, porque eu vi que o ar-condicionado ainda permanecia em 60 graus, que congelou a unidade. Chamei a polícia e mandei o cara sair. E só para vocês entenderem, porque ele falou que a locação foi pelo proprietário. Não necessariamente foi o proprietário que ficou na casa, tá, gente? Só para explicar isso, foi, tipo assim, a locação foi feita pelo proprietário, tá? Uma conta de Airbnb dele. Sim, você tem acesso a isso também. Mas o pior de todos, que você me falou de perrengue, eu tenho um contato com o chefe da investigação de Osceola e ele perguntou para mim o que estava acontecendo numa determinada casa. Aí eu fui no escritório dele lá, quando eu cheguei lá já tinha uma formação já de SWAT, etc, porque o pessoal estava traficando dentro da casa. E aí ele tinha ficado, era uma alocação de 2 semanas e eles tiveram que invadir a casa. Aí chegou o SWAT, umas pessoas grandes, assim, sabe? Esses botam medo. Encontraram 6 fuzis, 9 pistolas. Depois, no dia seguinte, ainda eu fui fazer... A gente fechou a casa dentro da possibilidade, porque a porta foi arrancada, né? Aí outros acontecem, esse que eu falei, tirei da pessoa da casa, teve outro que eu chamei também, já tirou da casa. Lá em casa já aconteceu também, já da moça com a maconha, que foi, falou que tinha maconha na casa. E a gente falou de decoração. Em relação à locação, o que você acha que faz a diferença? É a decoração? São as fotos, que também é importante? Olha, é a localidade? Eu acho que tem uma combinação. A pandemia trouxe pra gente um novo mindset, vamos falar assim. A decoração em si, lógico que quanto mais tema, né, mais interessante, mais a fotografia sai bonita e chama atenção, exatamente. Então, portanto, isso traz um pouco mais de interesse, muito mais desejo. Localização também, é como eu te falei. Eu, como turista, não me importo de andar 45 minutos. Mas se eu sou um americano, talvez eu me incomodo de andar um pouco mais. Porém, se eu tenho um condomínio que me traz as amenidades necessárias para que eu não saia... Exatamente. Piscina. Então eu não tenho problema de ficar mais distante. Não é exatamente mandatório você estar mais próximo do parque ou estar mais distante do parque. Se você conseguir maximizar a casa sem gerar uma lotação, né? Eu acho que isso é o que é mais interessante. Então... E você falou da pandemia, aí me lembrou de um ponto. Qual é a máxima de meses que alguém pode alugar uma casa com vocês? Porque eu acredito que na pandemia tenham tido pessoas que queriam ficar mais tempo, Exato. né? Então, o que acontece? Short-term rentals, né, que é o que a gente faz, casa de locação, ela tem uma flexibilidade de fazer contrato até 6 meses. A partir de 6 meses, isso denota residência. Aí envolve questão de visto, envolve uma série de outras coisas. E quem faz locação de mais de 6 meses são imobiliárias. E aí o long term, a casa de long term, ele não é uma casa que fica num condomínio como esse. Sim. Ela fica numa região mais destacada. Até existe, por exemplo, o West Lucaia você pode fazer long term. Pode. Alguns condomínios que fazem vacation. Então, pode. É que a questão, assim, para quem é o inquilino de uma casa de long term, para ele acaba não sendo interessante. Exato. Porque ele vai ter um vizinho numa semana, outro vizinho na outra semana, e isso acaba meio que dando uma conotação até de insegurança. Então, normalmente você tem regiões mais destacadas, onde essencialmente as escolas são até melhores, talvez até essencialmente no custo da locação, você acaba tendo até um valor mais baixo nessas regiões. Porém, a casa não é mobiliada, tem umas outras questões. Em termos de preço, assim, a diária, você tem uma média? Qual é a sua casa mais barata e qual é a mais cara também? Olha, minha menor propriedade é um apartamento de 2 dormitórios que fica lá no Story Lake. Não necessariamente ela é a mais barata.
entendeu? Então, por causa do Story Lake, tem um apelo diferente e tal. Tem algumas características que valorizam aquela propriedade. Uma casa de 2 dormitórios, um apartamento de 2 dormitórios, ela está variando ali entre 120 e 140 dólares de mínima temporada, e ela deve chegar em alta temporada na faixa de uns 400, mais ou menos. Uma de 3 dormitórios, ela vai ter um overlap entre eles, então ele vai estar ali talvez entre 130, 150 em baixa, e também vai chegar próximo dos 400, 450 dólares na alta temporada. Essa casa aqui, por exemplo, que ela tem 9 dormitórios, essa casa começa na faixa de uns 500, 450 em baixa temporada, ela chega até 1.200, 1.300 em alta. É que eu falo aqui, se você coloca aqui, você consegue colocar 27 pessoas aqui dentro. Então, 27 pessoas, uma família de média de 4 pessoas, então você consegue... entendeu? Então, mesmo que ele venha numa alta temporada a 1.200 dólares por dia, e ele tiver com 4 famílias, por exemplo, você está falando de pouco mais do que um motel da Disney em baixa temporada. Sim. E você, eu acho que é melhor do que ninguém para responder isso. Você acha esse mercado de vacation, em termos de quem compra, né, uma casa, é um mercado lucrativo para quem compra? Ele é um mercado, essa é uma ótima pergunta, todo mundo me faz, né? Todo mundo me faz essa pergunta. Ele é um mercado que ele te... depende de como é que você faz o seu negócio. Então, se você começar com uma casa, depois eu vou comprar a segunda casa e tal. A partir do momento que você começa a comprar a segunda, a terceira casa, as casas vão se ajudando, financeiramente falando. Porque aquela casa ela fica um pouquinho menos ocupada do que essa aqui. Então, no final da história, o negócio em si ele acaba sendo lucrativo. Quando você tem uma casa, essencialmente você vai conseguir pagar as contas do ano. Eventualmente até o teu mortgage, essencialmente em 100% dele vai ser quitado. Vai sobrar um dinheirinho? Vai sobrar um dinheirinho. Provavelmente o dinheirinho esse que quando você vier aqui para curtir as suas férias, você não vai precisar mandar dinheiro, a não ser que você venha fazer, logicamente, compras de volume maior. A questão está na sazonalidade, né? Então o final do ano é uma sazonalidade alta, que você guarda esse dinheiro essencialmente para os próximos 3, 4 meses. E ele vai fazendo assim, né? Ele vai fazendo assim essa sazonalidade. Inclusive, vocês estão vendendo tickets também para Disney? Hoje a gente tem parceiro já que está trabalhando conosco com isso aí. De carro, parceiro de carro, parceiro de ticket, parceiro guia de parque, tem carrinho de bebê. As pessoas têm que se sentir bem, sabe? Se todo mundo pensasse um pouco na felicidade do próximo, seria tudo melhor, assim. Então, muitas vezes me perguntam, o que a outra administradora faz? Eu falo, não sei, eu não me preocupo com isso. Entendeu? Eu me preocupo com aquilo que eu faço, sabe? Só tem que ser verdadeiro, tem que ser feliz, curtir tua família, curtir os amigos, ir no japonês que eu prometi aqui. Eu tô esperando. Então é isso, querido. Olha, muito obrigada, muito viu? bom. Foi uma delícia ter vocês aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tchau!